E aí, gente, tudo bem? Hoje eu vou estar gravando um vídeo sobre o fenômeno 25 do Wikidot. Esse vídeo está sendo feito a pedido de inscrito. Eu recomendo que você considere comentar alguma coisa que eu vou estar lendo seu comentário e possa atender o seu pedido. E, gente, como eu posso acabar esquecendo de dar os avisos do vídeo, então eu já vou falar tudo logo no começo. Primeiramente, sim, tem o servidor do Discord, eu recomendo bastante que você entre, porque lá a gente construiu uma comunidade muito forte de backgrounds. E já vocês vão entender por que eu tô postando esse vídeo exatamente dia 1º de março e sem vocês pedirem. E é claro, como sempre, eu vou estar deixando o link do servidor do Discord na descrição do vídeo. E se você está se perguntando o porquê de esse vídeo não ter trilha sonora, é porque o tema desse vídeo vai ser mais como uma coisa piada, mesmo sendo canônica do Wikidot, então eu preferi deixar esse vídeo sem trilha sonora. E uma coisa que eu já vou avisar logo agora, porque eu sempre esqueço, são os créditos do vídeo. Obrigado pelas imagens. E agora que eu já disse tudo que eu tinha pra dizer, vamos pro vídeo. Hoje eu vou estar falando sobre o fenômeno 25 do Wikidot, Oink Oink. E, gente, se vocês não entenderam ainda, sim, esse vídeo é sobre porcos. E se você não sabe o que é Oink Oink, Oink Oink é o barulho que o porco faz. Não é que a vaca faz mu, a galinha faz cocó, o peixe faz gloob gloob, o cachorro faz au au, o gato faz miau, o cavalo faz a cabra faz bé. Então, calma aí, espera um pouco, deixa eu só virar professor agora. Todos esses sons são onomatopeias. E se você não sabe o que é onomatopeia, são basicamente os sons que as coisas fazem. Por exemplo, bang, boom, chacaploft, pluft, splash. Agora, enfim, vamos falar sobre o fenômeno 25. O fenômeno 25 se refere à anomalia que envolve a inevitável e catastrófica alteração de Maurice B., que é um agente de baixo grau dos olhos de Arcos, e um porco doméstico, que ocorre todo ano no dia 1º de março. Durante esses eventos, Maurice inevitavelmente vai começar a perseguir um indivíduo adolescente não identificado pelos corredores no nível 4. Exatamente às 14h56, Maurice e o indivíduo não identificado vão entrar na base ômega. Nesse momento, o adolescente vai gritar a seguinte frase: "Você é um porco, Maurice, e sempre será um." E se você está se perguntando por que o efeito de voz está esquisito, é porque... Eu não sei se vocês viram no vídeo sobre o nível 9, mas o CapCut fez com que eu não pudesse mais usar os efeitos de voz normais. Eu só consigo usar eles com assinatura, mas eu não quero pagar assinatura. E agora eu só consigo usar os efeitos de deixar a voz grave ou de deixar a voz fina. Então, se vocês perceberem nos próximos vídeos a voz esquisita, é por causa disso. Ao mesmo tempo que Maurice e o adolescente não identificado entram na base ômega, Maurice tropeçará em Tyrone, que é o agente do Meg. Nesse ponto, Maurice cairá no chão e rapidamente se transformará num porco, causando reações de surpresa, pânico e inquietação e desmaios na base, enquanto o agente Argus gritará gritos de dor, que provavelmente mudarão para todas notas mais altas de guinchos de porco, enquanto seus ossos se dobrarão e quebrarão audivelmente, conformando-se ao tamanho de um esqueleto de um porco adulto. O adolescente vai fugir da cena sem falhar, não antes de começar a rir descontroladamente. Maurice permanecerá em sua forma alterada até meia-noite. Aí ele vai voltar para sua forma normal de humano ao longo de 4 dias. Enquanto Maurice estiver nessa forma, ele pode receber analgésicos, desde que o estoque da base seja suficiente. A seção local do Meg, em colaboração com os ativos dos Olhos de Argus e do Círculo de Ariane, fizeram tentativas de impedir os eventos do fenômeno. No entanto, os resultados foram inconclusivos até agora. Durante os eventos do fenômeno 25, Maurice B. deve receber asilo temporário até que se recupere completamente. E, gente, o Maurice B., ele é uma pessoa de interesse, porque na própria página já aparece relatório de pessoa de interesse do Meg. Mas não tem nenhuma página própria dele, então eu vou estar apresentando o Maurice B. aqui mesmo. Nome: Maurice B. Idade: entre 40 e 50 anos. Aparência física: 181 centímetros de altura, cabelo raspado, bigode de morsa, olhos castanhos, sempre visto usando colete policial com a inscrição Polícia Municipal escrita nas costas, uma calça azul marinho e o colar dourado que segura um medalhão que, quando aberto, revela uma foto de Maurice de aparência mais jovem, sentado junto com uma mulher loira não identificada. Eles estão de mão dadas e sorrindo. Nota: como a língua materna de Maurice é o francês, a proficiência de inglês dele é limitada, mas ele é capaz de manter uma conversa básica, embora com dificuldades. Ele é facilmente irritável e deve-se tomar cautela ao entrevistá-lo.
Além disso, Morris é fumante. O primeiro relato do fenômeno 25 pode ser rastreado para até 1º de março de 2018. Morris era inicialmente considerado não afiliado a nenhuma organização, mas seu status como um agente dos Olhos de Argus rapidamente foi descoberto por causa do emblema no ombro dele representando a logo da organização. Como a entrada que ele fez na base do Meg naquele dia foi ilegal, ele foi rapidamente detido. Várias tentativas de entrevistá-lo foram feitas. A primeira, que aconteceu dia depois do incidente, porque as cordas vocais de Morris não estavam funcionais. No dia seguinte, várias outras tentativas foram recusadas por Morris, até que ele finalmente cedeu depois que Jean Meyer, um arquivista líder do Círculo Ariane, se ofereceu como entrevistador. Rapidamente, pareceu que os eventos do fenômeno 25 não foram a primeira interação que Morris B. relatou ter tido com o adolescente que ele persegue sempre que esse fenômeno acontece. Eles provocaram Morris repetidamente por meio de vários atos maliciosos, como atirar pequenas pedras na cabeça dele, amputar sua perna para fazê-lo tropeçar, ou até mesmo enviar uma cabeça de porco decepada para o seu quartel, apesar do acesso ao local ser fortemente restrito e vigiado. E gente, se nesse ponto você não sabe o que é Círculo Ariane, é uma organização que fala francês, mas que não é filiada ao MEG, mas eles são amiguinhos. Não é uma organização que depende do MEG, é uma organização independente, mas que são amiguinhos do MEG. E se você está se perguntando por que eu estou falando Morris B. e não Morris, o sobrenome dele normal, é porque ele se recusou a dizer o sobrenome dele completo. Então, talvez ele tenha alguma relação aí com alguma coisa, não sei. Mas isso aí tá muito sujo. Foi relatado que Morris não estava ciente de qualquer motivo que pudesse explicar os atos repetidos do adolescente. E, gente, a partir desse momento, a Wiki começou a ficar muito confusa pra mim. Porque o tempo todo eu tava traduzindo P25 como fenômeno 25, porque fenômeno em inglês é fenômeno com P. E, gente, parece que esse P25 é uma pessoa de interesse do Meg e que ela tá relacionada com isso. Então eu coloquei na tela o trecho mais confuso que eu consegui encontrar sobre essa relação de P25. E acredito eu que esse P25 deva ser o adolescente que o Morris sempre persegue de todo dia 1º de março. Não existem relações claras entre Morris e o adolescente que ele persegue, embora ele relate uma vaga familiaridade com o adolescente. E não existem meios conhecidos para contatar o P25 John Doe. E, gente, parece que esse P25 realmente é uma pessoa real. E agora, sempre que eu falar P25, eu vou estar se referindo a esse John Doe, que eu acho que é o adolescente que o Morris sempre persegue no dia 1º de março. E, gente, a partir desse ponto da Wiki aparece outro POI, que é uma pessoa de interesse. E esse POI, adivinhem só, é justamente o adolescente que o Morris sempre persegue no fenômeno 25. Relatório de pessoa de interesse do Meg. Nome: desconhecido. Apelidado de P25 John Doe pelo Meg, ou Pequena Porcaria por Morris. Idade desconhecida. Estima-se que tem entre 14 e 17 anos, pois não envelhece visivelmente. Aparência física: cerca de 1,65 m a 1,70 m de altura. Cabelo loiro, ondulado e longo. Olhos possivelmente verdes ou castanhos. Veste uma jaqueta de couro grande, calças largas e botas, mas tem pelo menos um dente lascado. Nota: parece ter um sotaque francês, mas também parece guardar rancor de Morris por razões pouco claras. Eles são extremamente ágeis e podem fazer no-clip à vontade, se os depoimentos forem confiáveis. Não se aproxime deles de forma imprudente, pois eles inevitavelmente escaparão das instalações. E, gente, agora ele tá falando no plural, como assim? Não era uma pessoa? Tá, então calma aí, vamos reorganizar isso. Parece que P25 John Doe é uma espécie de entidade que aparece... E essa espécie de entidade parece guardar rancor de Morris. Mas aqui ela tá com uma pessoa de interesse, enfim, não tô entendendo nada. Mas, gente, esse John Doe, a primeira coisa que eu pensei quando eu vi isso... Vocês lembram da creepypasta do John Pork? Que era uma creepypasta que eu acho que ficou, sei lá, no começo de 2024, no final de 2023, não sei. Entre esses 2 anos. Ainda mais porque o fenômeno tem a ver com porco, né? Eu acho que o autor colocou isso de propósito na Wiki. Eu tinha que colocar isso no vídeo. Quando esses eventos aconteceram pela primeira vez, eles eram tecnicamente um incidente entre o Meg e os Olhos de Argus. Então eles tiveram que ir lá conversar formalmente para tentar se acalmar as tensões e eles não causarem uma guerra entre si.
Isso foi muito importante porque uma guerra entre esses dois grupos seria devastadora. Então se ele invade uma base do Meg, isso significaria guerra praticamente. E como o Meg praticamente sequestrou o Maurice B, os Olhos de Argos estão praticamente preparados para uma guerra. Aí o Meg foi lá, disse como é que estava o Maurice B, disse que ele estava bem, e os Olhos de Argos estavam relutantes em divulgar o status do agente deles para os outros grupos. E mais tarde, numa discussão com um oficial ligado aos Argos, ele disse que nenhum dos colegas de Maurice se lembravam de ter trabalhado com ele. Esses colegas confirmaram em particular não conhecer Maurice. Quando esse oficial foi pressionado com isso, por quê? O Maurice tinha o emblema dos Olhos de Argos no ombro, e esse oficial disse que ninguém conhecia ele lá, então ele finalmente admitiu que o Maurice, mesmo que ele tivesse sido confirmado por meio de registros, por ter contribuído para a prisão de vários indivíduos e seres pecadores, eles não tinham conhecimento prévio que o Maurice fazia parte da organização. Além disso, os Olhos de Argos revelaram-se incapazes de tirarem o Maurice B do banco de dados, porque ele simplesmente reaparecia toda vez que o banco era atualizado. E quando o Maurice foi confrontado com isso, ele só ficou gaguejando até dizer que essa situação era a falta de reconhecimento do trabalho dele na organização. Muito suspeito isso aí, viu? Até que naquele dia, o Maurice ainda estava no nível 4 e ele foi autorizado a sair da base Ômega, mas só depois dele se recuperar completamente. Nessa época, o evento foi considerado uma exceção, porque ninguém esperava que isso acontecesse de novo. E ao contrário do que o Meg pensava, o fenômeno 25 se repetiu nos anos seguintes, e as tensões aumentaram entre o Meg e os Olhos de Argos. Os Olhos de Argos acusaram o Meg de mentir em uma operação para encobrir as coisas que o Maurice sofreu quando estava na base Ômega. O que eu entendi é que existe um Jean Meyer, que é o chefe da seção de coleta de informações do Circulariane, e que ele estava na base Ômega por causa de uma parceria com o Meg. Aí ele foi uma testemunha dos eventos do Fenômeno 25. Aí o Jean Meyer aceitou que esse relatório, que era confidencial do Circulariane, fosse divulgado para o Meg poder divulgar para o banco de dados público geral. Agora, a parte que eu realmente não entendi, eu vou estar deixando aí na tela, porque, sinceramente, pra mim tá muito confuso isso, não entendi nada. Agora eu vou narrar esse relatório do Circulariane. E, gente, normalmente ele usa lá um efeito de voz, essas coisas, mas eu só consigo isso com a assinatura do CapCut, porque teve uma atualização lá que agora só pode usar 2 efeitos de voz. Esse? Nenhum dos dois combinam com Isso. Então eu vou falar com a a voz normal mesmo. Então É isso. Circulariane. Relatórios de incidentes. Grupo Peters. Por Jean Meyer. Então, o Meg estava errado. Eu também, honestamente. Esperávamos que isso não fosse nada mais que um pequeno estranho sinal no radar do lugar sem novidades. No entanto, o nível 4 reservava uma surpresa para mim e para os Megs. E, gente, eu não sei se vocês estão percebendo isso nos últimos vídeos, mas sempre que eu encontro uma palavra que é meio difícil, que é difícil de vocês poderem saber, só pela fala mesmo, que é melhor escrever a palavra para vocês poderem saber, eu vou sempre estar botando aí na tela. Igual eu acabei de fazer aí agora. 1º de março de 2019, em algum momento da tarde. Tyron sai de sua mesa de escritório para tomar uma xícara de café com sabor de amêndoa. Ao retornar para o trabalho, um adolescente seguido de um rosto familiar usando o emblema do Argos no ombro e rompe a base. O garoto grita: "Você é um porco, Maurice, e sempre será um." E o resto da história. Uma repetição perfeita até o momento. O policial parecia não se lembrar particularmente de nossas interações anteriores. Enquanto Argos, ele reafirmou que não tinha ouvido falar dele desde o ano passado, apesar de seu banco de dados dizer que ele era muito ativo. Ficamos intrigados, mas talvez isso fosse apenas uma consequência, certo? 2020 chegou, e aconteceu de novo, com uma pequena variação. Um adolescente vestia uma roupa de toureiro e falava em espanhol. Algo obviamente estava acontecendo. Isso provou que o fenômeno 25 poderia estar sujeito a pequenas variações por si só, mas se introduzíssemos essa mudança? Construímos um protocolo inteiro sobre como reagir aos eventos, quem deveria estar presente naquele dia, como lidar melhor com o processo de cura de Maurice e o que comunicar aos Olhos de Argos, que estão ficando cansados de nossas reuniões anuais sobre seu policial de Schoendinger.
Com esse protocolo em mente, poderíamos induzir mudanças e ver como isso poderia impactar os eventos. Talvez, afinal, pudéssemos impedir que o fenômeno acontecesse, certo? 2021. Sugiro ao Meg que Tyron seja evacuado para outro lugar, talvez para outro nível até. Debatemos, pois enviar aquele pobre sujeito para outro nível é arriscado, e nos acomodamos numa sala fechada guardada por um agente. 14 horas e 56 minutos e Tyron reaparece, pegando seu café morno de sempre em um aparente estado de fuga. Ele não se lembra de ter feito isso, assim como não se lembra de como fugiu. O guarda, é claro, coincidentemente perdeu o foco ao ver um amigo que havia acabado de retornar de uma exploração e deixou Tyron escapar. 2022. Finalmente consegui que os caras do Meg evacuassem Tyron para outro nível. Ele está com arrepios, pois sempre conseguiu permanecer nos confins do nível 4, mas garantimos que ele seja transportado com segurança. Ele é finalmente transferido para o posto avançado do Meg no nível 5, meses antes do evento anual Fenômeno 25 de 1º de março. 14h55 e tudo estava aparentemente bem calmo, quando uma massa repugnante de tripas e carnes, com o rosto cuja extração superficialmente semelhante ao de Tyron, dou clipa pelo teto. Ao cair no chão, ele grita e tenta caçar uma xícara de café, manchando toda a mesa em que estava com uma matéria viscosa e carmesim. Ao invés de agarrá-la, a xícara se funde ao seu corpo. A criatura então desliza em direção ao escritório de Tyron. Quando John Doe e Morris entram na base, a mesma coisa sempre acontece. Mas acontece mais ou menos como deveria acontecer, porque quando Morris tropeçou na massa de carne, ela explodiu, cobrindo uma boa parte do departamento de logística com a mesma matéria que descrevi antes. Demorou semanas para limpar. E eu poderia jurar que um peixeiro persistente de carne podre permaneceu perto de onde o café geralmente é servido. Até hoje, as pessoas ainda me criticam pelo que aconteceu, e aprendi uma lição valiosa. Você não mexe com o destino. Em 2023, pode-se imaginar que nenhum de nós ousou impedir o fenômeno 25. Tudo aconteceu conforme planejado, com a pequena variação de que Morris era surdo e só falava no que eu posso chamar de linguagem Morse, pois ele abria a boca e emitia código Morse. Não tenho muitos conselhos para meus colegas da base Ômega. Deixem as coisas como estão, pois o destino decidiu que no dia 1º de março, às 14h56, um ex-policial da França seria humilhado publicamente por um adolescente rebelde na frente de dezenas de pessoas. Em 28 de outubro de 2023, o oficial de ligação dos Olhos de Argos informou João Meyer sobre uma mudança em seu banco de dados, já que Morris foi marcado como morto em ação. Esse desenvolvimento significativo foi considerado um catalisador potencial para acessar os eventos do Fenômeno 25. No entanto, dia 1º de março de 2024, às 14h56, o P-25, John Doe, foi visto caminhando para a base Ômega seguido de um porco de grande porte. O animal então tropeçou em Tyron M, antes de se transformar repentinamente em Morris B, que então gritou de maneira semelhante ao porco. O adolescente desconhecido declarou, ao ver a transformação: "Você sempre foi um porco, Morris, e não é mais tão divertido quanto costumava ser." O adolescente suspirou uma expressão de decepção antes de fugir da cena. O animal está atualmente sendo cuidado na unidade médica da base Ômega até que se tenha se recuperado completamente. E, gente, eu não esperava nada dessa wiki, eu pensei que seria mais como uma página piada ou algo do tipo, mas não. Na minha opinião, essa wiki não é só uma página como se fosse uma piada. E olha que eu geralmente não gosto de páginas que parecem piadas, mas não, essa aqui eu gostei muito. E agora vamos analisar tudo o que essa wiki diz. E, gente, essa wiki pode ter sido um pouco confusa para algumas pessoas, então eu vou resumir tudo nesse trechinho do vídeo. Resumindo, tem um funcionário dos Olhos de Argos que é um ex-policial chamado Morris B. Essa pessoa, todo dia 1º de março, às 14h56, ele vai entrar na base Ômega enquanto está perseguindo o adolescente. O adolescente vai gritar: "Você é um porco, Morris, e sempre será um." Depois disso, Morris vai se transformar em um porco doméstico. Quando Morris se transformar em um porco doméstico, o adolescente vai sair de cena antes de começar a explodir em gargalhadas. E sobre o adolescente, ele foi apelidado de John Doe pelo Meg. O Morris não relata ter tido qualquer outra relação com ele no passado. O Morris também relata ter uma certa familiaridade com ele. E, gente, no banco de dados dos Olhos de Argos, o Morris ele tá sempre bugado. Mesmo quando eles tentam deletar o Morris do banco de dados dos Olhos de Argos, o Morris fica reaparecendo o tempo todo. E é claro, o Meg não gostou nada disso, porque basicamente o agente dos Olhos de Argos invadiu a base deles. Então eles precisaram de um mediador, que é João Meyer.
Esse cara faz parte de uma organização chamada Círculo Ariane. E, gente, sobre o Tyron Wim, ele é o agente da base Ômega do Meg. E esse evento continuou se repetindo até que, de repente, em 2022, o Tyron Wim ele foi evacuado para outro nível, porque o evento, talvez, se o Tyron Wim fosse para outro nível, o evento não ia acontecer. Mas, pasmem, uma massa de carne e tripas com o rosto de semelhante ao de Tyron Wim caiu pelo teto do nível 4. E aí o Morris tropeçou nas carnes de tripa do Tyron Wim, que explodiu, e todo o evento se repetiu. Mas, surpreendentemente, o Tyron Wim ainda estava vivo. Então, talvez aquilo fosse só uma cópia ou uma réplica de Tyron Wim. E estranhamente depois disso, um oficial dos Olhos de Argos falou com o Jean Meyer do Círculo Ariane e ele disse que o Morris estava marcado no banco de dados como morto em ação. Só que em nenhum momento foi relatada a sua morte. Todo mundo realmente pensou que ele tinha morrido. Até que, dia 1º de março de 2024, aconteceu de novo. Normalmente, o Morris B e o adolescente iriam entrar na base Ômega, porque o Morris B iria estar perseguindo o adolescente, e o Morris B ia tropeçar em Tyron Wim e iria se transformar num porco. Mas em 2024 aconteceu o contrário. Na verdade, um porco de grande porte estava perseguindo o adolescente que entrou na base Ômega. O porco entrou na base Ômega, tropeçou em Tyron Wim e ele se transformou em Morris. Depois disso, o adolescente ele disse: "Você sempre foi um porco, Morris, e não é mais tão divertido quanto costumava ser." E a wiki termina aqui. Gente, eu não sei se vocês lembram, mas o Morris B, ele relatou uma vaga familiaridade com o John Doe. Então, talvez o John Doe poderia ser Nash Frontiers, filho ou amigo do Morris B. E quando o Morris B caiu nos backrooms, ele se esqueceu dele, mas talvez eles tinham alguma piada interna sobre porcos ou algo do tipo. E quando o John Doe fala sobre o Morris não ser mais tão divertido quanto era antes, talvez seja porque ele deve ter se esquecido dessa piada ou algo do tipo. E sobre o John Doe, talvez ele seja como se fosse uma réplica do filho ou uma réplica do amigo do Morris B. Agora, eu não sei o porquê que em 2024 aconteceu a inversão. Na verdade, o Morris B, ele não chegou na base Ômega. Quem chegou foi um porco, ele tropeçou no Tyron Wim e virou o Morris B. Agora, o que o Tyron Wim tem a ver com tudo isso? Por que ele sempre está envolvido nesses fenômenos? Eu simplesmente não sei. E é isso. Ô, gente, vocês sabem que horas são no momento que eu postei esse vídeo? Vê aí que horas são no momento que eu postei esse vídeo. Pois é, né? Eu recomendo que você fuja se você estiver na base Ômega. E o vídeo vai ficando por aqui. E comenta aí, John Park, se você assistiu o vídeo até aqui. Tchau e até a próxima.